Boa tarde, companheiros. Aqui é o Fábio Pique, falando da Finlândia, Helsinki. Estamos começando aqui mais um correspondente internacional. Estou aqui com os meus companheiros Felipe Aburaia, que agora está de Berlim, não está mais no Brasil, Cláudio Martini, de Barcelona, e Adriana Machado, de Nova York. Bom, eu queria dar os recados iniciais, né? Vamos todo mundo lembrar de deixar o like, de se inscrever no canal se não for inscrito, se puder contribuir com o Superchat e falar também das nossas campanhas, né? Aqui para o pessoal do Internacional, uma interessante talvez seja a campanha do Vai para Cuba, que está financiando todo o nosso material para a campanha por Lula presidente, né? A gente vai entrar num período aí de bastante luta, e essa ação entre amigos é fundamental para a gente tirar esse material, para fortalecer os comitês de luta em todo o Brasil. Então, e você ainda concorre aí a uma viagem com um acompanhante para visitar Cuba lá, ficar num hotel, umas boas férias, bem diferente da paisagem aqui onde eu estou em Helsinki. Se bem que o verão está chegando, vai ficar por uma semana parecido com Cuba, sem as palmeiras. Mas, bom, dado esses recados, eu queria passar para o Cláudio, que ele tem um informe, ele participou de uma reunião com um pessoal do Peru, e o Peru, como todo mundo sabe, está convulsionado, né? Tem uma grande crise política. Então, Cláudio, se você puder dar esse informe. Então a gente foi convidado aí para falar durante o 1º de maio, que eles fizeram um evento interno, né, do Peru Livre, no dia 30. Aí eu participei, teria que falar sobre lutas populares, tinha 15 minutos para falar. Aí eu aproveitei e falei um pouco sobre o tema da Revolução Permanente, né, desde o início do socialismo, da Revolução Francesa, do marxismo, até conseguir chegar até a parte da Revolução Russa, porque tem a questão aí que eles estão pedindo aí a Assembleia Constituinte, né? Aí eu lembrei aí a posição do partido bolchevique, que a Assembleia Constituinte tem que ser para constituir, tem que ter o poder constituinte, senão ela não serve, né? E também lembrei aí a questão que os trabalhadores, que o proletariado tem que lutar pelo poder político, né? Que é a questão fundamental aí, pano de fundo da luta política, é realmente não apenas pequenas reformas sociais, mas está organizando a luta pelo poder político. Então, a gente fez aí mais ou menos como o PCO fez o curso da Revolução Permanente, eu usei o mesmo guia, e foi interessante, né, que o pessoal gostou muito aí da exposição, vieram tirar fotos comigo. É engraçado porque no Peru o comunismo é extremamente atacado, né? É como se fosse um crime ser comunista. Pela direita aí, eles têm que se defender porque falam que O Sendeiro, né? Não só o Sendeiro não, falam, como que é o presidente, o Pedro Castilho. Pedro Castilho, falam que o Pedro Castilho é comunista. Eu falo assim, antes fosse, mas eles falam como se fosse como se estivesse chamando, tem equivalência de terrorismo, né? Eles fazem equivaler o termo de comunismo ao terrorismo no Peru. A imprensa mesmo. Mas você vê que a população, ela não, porque estavam os militantes mesmo lá, os trabalhadores peruanos, e eles não compartilham essa visão. Na verdade, eles têm orgulho da pessoa que se assume comunista mesmo. Então é interessante isso. De um lado é criminalizado, né, pela imprensa, pelo establishment, mas pelo lado da população eles têm admiração, na verdade. Achei muito interessante isso. É interessante porque tem
O caso do Peru mostra o perigo de você equiparar, né, a extrema-direita. O pessoal equipara a violência da esquerda, do povo, e a violência da extrema-direita, fala que o Fujimori e o Sendero são a mesma coisa, só que o Fujimori está saindo da cadeia aí agora e o Abimael Guzmán ficou lá, apodreceu ficou preso até o fim da vida, né? E a Constituinte é fundamental no Peru, não só porque a Constituição que está vigente foi aprovada durante uma ditadura, né? Mas ela também proíbe que o Estado intervenha para controlar os recursos naturais do país, né? E agora com a alta de preços do combustível no mundo inteiro, o povo peruano está numa situação parecida com o povo brasileiro, né? Pagando preços altíssimos. Da Repsol também, que acabou com todo o litoral do Peru. A gente falou disso, do vazamento de óleo, né? Aí, um próximo tema que a gente gostaria de ter falado no último programa, acabou não dando tempo, por causa da participação especial dos nossos companheiros aí, correspondentes na Rússia, foi a situação na Palestina, né? A gente está no mês do Ramadã e Israel reprimiu duramente em Jerusalém os fiéis que foram até a mesquita de Al-Aqsa, que acho que é o terceiro local mais sagrado da religião muçulmana, né? E aí, na semana passada tinha tido uma reversão disso, né? Na semana retrasada, o pessoal tinha sido reprimido. Na semana passada, os palestinos foram em massa para a mesquita, a polícia até recuou, e agora o movimento refluiu um pouco e os israelenses, os policiais israelenses atacaram de novo a população. Tem um vídeo, eu passei para a produção. Eu vi uma notícia também que a juventude está saindo dos territórios ocupados, né? Está emigrando pelo custo de vida e pelas condições de segurança. A população jovem está abandonando aí os territórios ocupados, que é onde Israel se expande legalmente, né, em cima da Palestina e de outros países. A notícia é que essa semana mais de 1.000 palestinos vão ser despejados de West Bank, daquela parte de West Bank. Da Cisjordânia. E a gente sempre vê, né? Todo Ramadã tem esse ataque na Al-Aqsa, que é essa mesquita que é famosa, que é onde eles todos vão. E os vídeos foram horríveis, né? Jogando bomba de gás lá dentro, uma comoção, batendo nos velhinhos, empurrando os velhinhos. Foi mais uma vez a gente viu aí a poder de opressão de Israel com a militarização e o jeito que eles tratam os palestinos como bicho, né? Acho que a gente está com o vídeo pronto, um vídeo que é de hoje, inclusive, tinha um pessoal ocupando lá o espaço, né, na mesquita, e a polícia foi retirar o pessoal. Dá para ouvir aí as palavras de ordem do pessoal, né? O clima é de bastante combatividade, é uma bomba relógio, na verdade, a situação ali em Israel, né? O Hamas, inclusive, prometeu retaliação dessa vez no ano passado teve retaliação, né? Não sei se todo mundo lembra, e Israel retaliou com uma brutalidade absurda, que até a ONU teve que se posicionar, fazer uma demagogia e tal. Mas o pessoal não está se deixando levar pela repressão israelense e estão resistindo lá. E o clima é propício, né? Quer dizer, o conflito na Ucrânia, a vitória do Talibã, toda essa desestabilização do imperialismo favorece a resistência dos povos árabes. Né? Algum companheiro tem mais alguma coisa a falar? Lembro que o Felipe tinha preparado um material sobre a Alemanha, essa questão também.
Tem um vídeo mostrando um protesto pela Palestina. Semana passada aconteceu aqui em Berlim. Se a produção puder mostrar, é curtinho. Como vocês podem ver, também teve um protesto relativamente volumoso em Berlim, né, da comunidade palestina. Infelizmente aconteceu que teve um confronto com a polícia, né? Quer dizer, não infelizmente que teve o confronto, que foi infelizmente o motivo, né, do confronto. O pessoal reclamou, uns repórteres, que eles estavam dizendo coisas antissemitas, hostis ao Estado de Israel. Teve uma confusão lá, um quebra-pau, a polícia interviu, desceu porrada na galera. E aí um presidente aí da comunidade israelita alemã achou isso um absurdo, falou que esse tipo de coisa teria que ser proibida, não pode acontecer as coisas hostis ao Estado de Israel. E aí eles resolveram proibir a manifestação, que seria ainda maior essa semana. Bom, mas apesar disso, no 1º de maio teve uma manifestação dentro do 1º de maio dos palestinos. Ou pelo menos eles quiseram ter uma, mas a que seria a maior semana não aconteceu. Por causa de antissemitismo, né? Para ver como o debate acusações de antissemitismo. O debate é oportuno, né? O debate que a gente está travando com quem acusa o pessoal, por exemplo, de antissemitismo, né? O que é uma loucura. Até por motivos meio assim, quer dizer, o Marx, o Trotsky eram judeus, né? Como que a gente pode ser antissemita? Mas vamos seguir na... Eu assisti um vídeo essa semana que foi interessante. Aquele jornalista, o Gonzales, que ficou sumido lá na Ucrânia. Gonzalo Lira, que ficou sumido lá na Ucrânia há um tempo. Ele falando que ele é um jornalista de direita, mas ele estava comentando do nazismo na Ucrânia e falando do Kolomoisky, aquele oligarca que a gente já tinha comentado antes, o Igor Kolomoisky, que é um dos homens mais ricos da Ucrânia. Ele é presidente da Associação Judaica na Ucrânia, e como que ele começou a financiar os nazistas. Eles eram hooligans, eram torcedores de futebol, era uma torcida organizada de futebol. E eu não sei se era o Batalhão Azov ou o Aidan, um desses batalhões, mas em geral os nazistas. E aí que ele começou a financiar e criar o nazismo de verdade, né? Passou de alguns ali curtindo futebol para viraram praticamente oficiais do governo, né? E mostrando mais uma vez que não tem nada a ver porque a pessoa é judia, ela não vai poder apoiar o nazismo, não tem nada a ver, no caso agora, que a gente está vivendo, né? E a gente também ia falar da questão de como Israel ganha tanto dinheiro, como a Colômbia na América do Sul. Israel é o posto imperialista ali na área, né? E recebe muito dinheiro para desenvolver a militarização e também a pesquisa de cibernética, né? A gente falou aqui na época, quando saiu o escândalo do Pegasus, um sistema de espionagem que foi desenvolvido em Israel, né? Que é um sistema que eles usam, que a pessoa não precisa nem de apertar nenhum botão para ser espionado. Eles têm acesso a tudo da pessoa só de estar perto com esse Pegasus. E eu acho que é o Ouro Cláudio que queria falar também dessa... Pedro Sanches caiu na net. Aqui começou a sair as notícias que os políticos catalães estavam saiu no New York Times, né? Uma lista de políticos que estavam sendo aí, estavam sendo seguidos estavam aí com o Pegasus, né? Como se fosse um vírus mesmo, tá no celular deles.
Aí saiu a lista, a ministra do Interior aqui desconversou, porque normalmente essa espionagem é feita pelo próprio serviço de inteligência. Mas parece que ela verificou ali que tinha mais nomes do que ela devia ter conhecimento. Aí resolveram verificar o telefone do presidente. Pedro Sanches também estava com o Pegasus lá no telefone dele. Então tá esse escândalo aqui na Espanha. Tem uma outra notícia que eu vi aqui agora também, que foi detido aqui, também comentaram isso na cúpula da OTAN, né? Detiveram aqui um jornalista ucraniano, Anatoly Sharin, acusado de traição à Ucrânia. Então já estão prendendo os jornalistas opositores aqui na Espanha, né? Acusado de traição. Pois a gente tem... Não parece acusado de traição à Ucrânia na Espanha. Traição à Ucrânia, então é crime na Espanha. Então é interessante você ter reparado nisso, né? Porque há um tempo atrás a Alemanha começou essa história de que eles iam perseguir violadores dos direitos humanos em qualquer lugar do mundo, né? Então, tipo, se você é sei lá, da Palestina, da Rússia, não sei das quantas, se você for pego em território alemão, você seria processado. Tipo, com os direitos humanos valem em todos os lugares, né? Digamos, né? Então, aí, nesse caso, se os direitos humanos valem em todos os lugares, por que a liberdade de imprensa do ucraniano não vale na Espanha, né? O cara vai ser acusado de traição porque ele se manifestou a favor da Rússia. Na Espanha. Na Espanha. Porque tudo bem, a gente não defende nem um pouco o governo ucraniano, mas é um país que está em conflito com outro país, né? Você está uma lei marcial, tem até alguma base, né? Agora, o cara tá na Espanha, é um negócio meio... É delito de traição. Antes da gente passar para o próximo tema, que na verdade nem é próximo tema, porque todos esses temas estão ligados, né? Mas eu queria ler os comentários, os superchats do pessoal que está aqui. A gente já começou o programa quente, que o Sandro SMK falou: quero que o Rui comente o Lula na capa da revista Time, a terceira via. Até agora acho que é o Lula. A gente estava até... podemos comentar aqui também rapidamente. Vamos comentar. A gente não é o Rui, mas a gente tem opinião. O Arthur Freitas está dando boa tarde. O Matheus Bovo Cabreiro está dando boa tarde. Silvia Mendes Santiago. João Galvão Júnior. Muita gente diferente que eu não tinha visto aqui. O Lino Alves, que está sempre com a gente. Ernesto Abdala Filho, camarada, voltou. Muito bem-vindo de volta ao nosso programa. Mandou um superchat aqui. Muito obrigada. Sérgio Aparecida, falando dos fazendeiros. Isso aí é para os outros programas, que aqui a gente está comentando mais na parte internacional, mas a Causa Operária TV está comentando muito aí sobre os fazendeiros que invadem e incendeiam as áreas indígenas. Ocupação Ana Primavera, que ele está falando. Temos também o Roberto França, mandou um coração. Obrigada, Roberto, companheiro. A Beth Novi também. Está querendo saber as palavras de ordem, acho que quando o Cláudio estava falando. Depois a gente vai voltar no 1º de maio, falar um pouquinho mais. O Roberto aqui torcendo para o Hamas. Marcelo, ao vivo. Jader Barroso Neto, a Flávia Mello também mandou um superchat, muito obrigada. Reflexão sempre, ao vivo, mandou um super sticker, muito obrigado. Felipe Bombardelli, acho que é isso. O pessoal está dando recado, é aniversário do Marx, né? 204 anos do nascimento do maior filósofo da história da humanidade. Filósofo, não, militante. É o pessoal que desmembra ele na universidade, né? Tem o Marx economista, o Marx filósofo, o Marx cientista político, que acho que é um negócio que nem existia na época dele, mas, na verdade, o Marx analisava uma totalidade, né?
E é por isso que fica difícil estudar marxismo na universidade. Senão é impossível, né? Ainda mais sem a militância. Mas vamos em frente, desculpa. Um tema que o Felipe trouxe que eu acho muito interessante no tema, na questão da imprensa, foi a gafe da revista Veja alemã. Esse foi muito interessante mesmo. A revista Spiegel, que é talvez a mais famosa aqui, ela lançou uma matéria falando a respeito dos vários civis que estariam presos lá no Azovstal, e que, bom, o ângulo deles é que, bom, a Rússia está massacrando o pessoal lá, vai morrer um monte de civil, e aí eles colocaram um vídeo dessa matéria que seria interessante a gente mostrar, a primeira parte, pelo menos. Vou tentar dublar o que a mulher está falando. Pode ampliar para mim, por favor? Senão eu não consigo. Fala no geral. Ficamos sabendo pelas notícias que haviam corredores, não sabíamos todo o tempo que haviam corredores. Foi anunciado que perto do porto haveria um, mas como é que a gente ia chegar lá, né? Nós não tivemos a oportunidade de chegar lá, muito embora nós soubéssemos que havia um no porto. Quando os mísseis começaram a nos atingir, nós ficamos com muito medo. Nós fomos para lá só porque a gente achava que a siderúrgica seria o lugar mais seguro, porque esse bunker foi construído na União Soviética, quando o concreto era muito mais forte do que hoje em dia. Quando os conflitos começaram na metalúrgica, eles não deixaram a gente sair de lá, apesar de nós termos ido para lá voluntariamente para entrar na área protegida. E quando nós notamos o que estava acontecendo, ficamos com muito medo. A gente tentou fugir, porque a gente sabia que haviam corredores, que a gente poderia ir para lá, mas eles não deixaram a gente sair. Quando os mísseis começaram a atingir, eu pensei que eu iria morrer. Eu não construí o bunker, eu só fiquei sabendo das autoridades de que ele era de uma terceira categoria de construção, eu não sabia o que isso significava. Para ser franca, quando eu vi o tamanho das crateras perto do bunker, eu achei que ele não iria resistir ao impacto. Quando houve impacto, o prédio não parava de balançar. Eu achei... vocês não fazem ideia do que a gente passou por lá. Foi um medo desesperador. Nós fomos mantidos lá como numa gaiola e não deixavam a gente sair de lá. Até nos ameaçaram de que nós seríamos enterrados lá, mas eu não estou falando de todos. Alguns deles falavam isso para nós, mas não todos eles. Após algum tempo, eles perceberam que nós estávamos lá e se lembraram de nós, e por causa das negociações, nós fomos evacuados. Essa outra parte. O Jader Barroso Neto aqui no chat está perguntando se o general canadense foi mesmo aprisionado saindo de Azovstal pagando de civil. A gente estava até fazendo a brincadeira que a gente ia fazer um bolão para ver quem descobria quem que está nesse basement desse porão do Azovstal, né? Mas no canal Internacionalismo também tem vídeos falando isso, que quem estava maltratando civis são os ucranianos. É isso, né, Felipe, a ideia? Então, esse vídeo, ele foi publicado, mas na revista eles não tinham checado que esse era o conteúdo do vídeo, que a mulher estava dando a real, que eles não conseguiram sair das Azovstal por causa do Azov. Aí, quando eles perceberam isso, que você pode mostrar a produção, a imagem da página da Spiegel? Até hoje, de tarde, até algumas horas, estava assim. Se você entrar na página deles, na parte de baixo, eles estão falando. A gente verificou que o vídeo não corresponde à mensagem que a gente queria veicular, e por conta disso, a gente vai, por enquanto, manter ele fora do ar. Quer dizer... Isso aí a gente está vendo o fundo de papelão cair ao vivo, né? O cenário cenográfico, assim. É até engraçado, assim, a falta de competência. O pessoal não verificou o próprio vídeo que eles iam passar, né? Quem verifica os verificadores, né? É o novo quadrinho do Alan Moore. Achando que ela estava falando dos russos e ela estava falando dos ucranianos.
Bom, é lógico que não é dos russos, né? Eles estavam no banco e não deixavam ele sair de lá. Quem não deixava ele sair de lá mantinha eles presos que nem numa gaiola. Lógico que era o Azov, né? Na verdade, os russos estão no Azovstal e esse é o grande plot twist, né? De tudo. Nossa, Tá confuso, né, gente? Mas aqui, para não ficar muito confuso, o Biden ele tem um plano. Ele está criando um ministério da verdade lá. Tem um nome em inglês, é de verdade. A gente está chamando de Ministério da Verdade, porque esse é o nome do livro, né? É o 1980. Conselho para Governança da Desinformação. Governança de informação. E é surreal, né? Que a gente está vendo que está tendo essa tentativa de controle da narrativa, do discurso de guerra, e agora eles vão colocar isso. E o mais engraçado é que esse departamento vai ser ligado ao departamento mais nazista dos Estados Unidos, que é a imigração. É o mesmo departamento de onde vem o ICE, que é a polícia que prende os imigrantes. E a mulher que eles colocaram para liderar, o Fábio tem o comentário dela, né, Fábio? Ah, não, uma moça completamente desequilibrada, né? Ela é uma, como se diz, Russiagator, né? Que era uma das principais defensoras dessa ideia de que os russos teriam sabotado as eleições dos Estados Unidos, o que é uma ideia maluca, não vou entrar no detalhe, né? Mas ela tem um vídeo no TikTok com uma musiquinha sobre desinformação, sabe essas pessoas que infantilizam qualquer assunto, assim, eu assisti aquilo e falei, nossa, não é possível, é tipo um Teletubbies, assim. Isso é o nível da política norte-americana. E tem uma foto aí, tá em português, sobre o laptop do Biden, porque foi mais ou menos nessa época, né? O Russiagate está ligado a essa história do laptop do filho do Biden. E ela falou que o laptop não era verdade. Uma das pessoas, né, foram várias pessoas ligadas à CIA, várias instituições, que deram depoimento falando que o laptop não era, a história não era verdade, e agora eles estão falando que é sim, né? Mas ela foi uma das que tinha tirado crédito da história do laptop do Biden, porque foi bem na época das eleições. Com certeza, se essa história tivesse saído nas eleições, a história podia ser muito diferente, porque que mostra, né, toda a ligação do Biden, o filho dele, com as empresas de energia na Ucrânia, o interesse deles, por que eles estão dando golpe na Ucrânia. Com o oligarca que financiou o Azov, né? O Azov, o Kolomoisky, que é a ligação que ele também estava, esse oligarca ucraniano, que é judeu, que a gente falou que financiou o Azov, ele estava na direção executiva da Burisma com o filho do Biden. É muita sujeira. Que aparece essa história hoje saiu de novo, mas não explodiu. O pessoal só confirmou, né? Eles lançaram uma nota. No laptop? O que aparece no laptop? No laptop tem de tudo, desde... A gente não sabe, porque quem está dando as notícias do laptop é a direita, né? A gente não sabe muito bem. Mas tem os vídeos no TikTok, né? Desde ele usando droga, transando com prostituta, tem uma parte que fala que tem pedofilia, e tem a parte mais séria, tirando do caso local da pessoa, né, individual, a parte que prova que existe a corrupção correndo solta no governo do Biden, que ele usou diretamente a influência do pai dele para conseguir essas ligações, essas
contratos com as empresas de energia, e toda a ligação, ele inclusive ganhando dinheiro pessoalmente, né? Ele investiu pessoalmente, o filho do Biden, numa empresa que conseguiu o contrato na Ucrânia por causa do pai dele. Então, o que mostra, se a gente vê aí a questão do Bolsonaro com corrupção, é exatamente isso, né? Usando colocando os amigos para fazer os contratos do governo e roubando dinheiro na cara dura. E agora colocando todo mundo a perigo de guerra nuclear, né? Tem envolvimento da Blackstone também com o filho do Biden? Ou isso não é notícia? Eu acho que é a Blackwater. A Blackwater? A Blackwater é uma das empresas de investimento, né? Tem investimento. Maior quantidade de ativos do mundo, 10 trilhões, acho, sei lá. Eles estão ligados à produção de armas, estão também comprando, quando a gente falou aqui da especulação imobiliária, eles são os maiores compradores de casas de uma família nos Estados Unidos, ou seja, ninguém consegue pagar o banco, pagar as suas casas, a hipoteca, então eles estão comprando todas as casas. Aqui em Nova York, de março até maio, foram 700 varreduras das pessoas na rua. Tem a Blackwater, a Blackstone e a BlackRock. E o Itaú, que é Pedra Negra em Tupi-Guarani também. É sério? É sério, é? Eu não sabia. Olha a teoria, vou pôr o meu chapéu de alumínio. Mas é isso. A gente está vendo aí que essa criação do Biden, desse Instituto de Controle da Informação, ela veio aí logo depois que eles já fizeram toda essa influência dos meios de comunicação, Google, Twitter, Facebook, fizeram uma pressão muito grande para censurar todo mundo, tirando o Assange, né, que a gente já fala que o Assange tá preso até hoje, tá correndo perigo de ser enviado aqui para os Estados Unidos para solitária. A gente já falou várias vezes que ele não deveria estar preso de jeito nenhum, que ele simplesmente passou a informação, né? Ele não fez espionagem, não fez vazamento, ele simplesmente deu a informação, como o New York Times deu, como o Guardian deu, e eles estão perseguindo o Assange, estão censurando todo mundo. Agora o PayPal também, né? Censurou um tanto de empresa que não podem fazer transação pelo PayPal se não estão de acordo com a guerra. Até o Consortium News, né, que é o portal independente mais antigo talvez da internet, não só dos Estados Unidos, está desde os anos 90 rodando, né? Foi censurado no PayPal, não pode mais fazer transações, receber dinheiro, né? Isso depois que eles já roubaram todo o dinheiro do Afeganistão, da Venezuela. Ou seja, a gente está vendo aí, né, essa polarização e o fortalecimento da ditadura imperialista, né? De várias maneiras. Mas vamos ver o lado dos trabalhadores, né? A gente participou como pôde dos atos de 1º de maio, aqui onde a gente está. Queria pedir para a produção, acho que dá para ir passando as fotos, né? Enquanto a gente fala, dá para começar pela Finlândia, que teve... Assim, é um país menor, né? A gente pode começar com... tá vendo? Tem uma placa aqui no canto esquerdo, OTAN fora da Finlândia, né? Eu participei no bloco que estava com essa palavra de ordem de fora OTAN, né? Tem mais uma outra foto que acho que dá para ver mais ou menos a bandeira do PCO ali. Então, esse ato foi interessante porque o Partido Social Democrata, aqui, ele está no poder, ele é a favor da OTAN. Inclusive, no ato, eu fiquei sabendo que a primeira-ministra
Eu fiquei sabendo por uma companheira grega que saiu nos jornais gregos que a primeira-ministra da Finlândia foi até lá porque a Grécia é governada pela direita, né? E ela estava ameaçando de não aceitar a Finlândia na OTAN, porque precisa ser uma decisão unânime. E a primeira-ministra foi até lá conversar com o primeiro-ministro grego para puxar o saco lá, ver se eles deixam a Finlândia entrar. Ou seja, aqui para o público daqui, eles falam que eles estão conversando, que vai entrar, mas não sei. Mas na prática eles já estão ajeitando o terreno, né? Eu passo a palavra para os companheiros comentarem o 1º de maio também nos lugares. Aqui o ato foi bem interessante, grande. Teve coisa de 4 mil pessoas, 3 a 4 mil pessoas, que para o tamanho da Finlândia é um ato grande. Eu posso comentar também. Aqui nos Estados Unidos, eu coloquei um vídeo, foram vários atos, acho que foram 5 atos diferentes. Os maiores foram esses que eu fui, que foram mais ou menos 400 pessoas, era um partido trotskista, o Workers' World Party, que é um partido interessante, tradicional, mas que tem um pouco de identitarismo. Eles juntaram com o Sindicato da Amazon, o Sindicato do Starbucks, outros grupos como Revolução Socialista, Coalition of Black Trade Unions, um sindicato de negros, o Sindicato de Trabalhadores da Lavanderia, o International Action Center. Então, tinha vários grupos socialistas e comunistas. Foi sempre muito emocionante e bonito de ver a bandeira comunista voando aí no coração do império. Tinha muita gente carregando a bandeira comunista, muita gente falando nem Trump nem Biden, precisamos de um partido de trabalhadores, muita gente falando que precisa organizar em sindicato, falando que precisa de organizar os sindicatos através das bases, porque o sindicato da Amazon já está sendo cooptado, já teve um evento que foi lá o Bernie Sanders, a AOC, a Alessandra Ocasio-Cortez, um tanto de gente de sindicato pelego, inclusive a outra maior organização, a marcha, né, do 1º de maio aqui, foi organizada pelos sindicatos pelegos e foi muita gente. E o mais interessante foi que a maioria da esquerda não estava falando da Rússia, estava falando mais de problemas internos, de salário e organização, mas foram dois grupos que eu vi, o International Action Center e eu acho que depois eu tenho que lembrar o nome do outro, eu acho que era o Spartacists, que eles estavam falando exatamente o que a gente fala da Rússia, que foi a OTAN que começou a guerra, inclusive depois a gente vai voltar no Papa e no Lula, se der tempo, a gente está falando, tem muita coisa, mas é o mesmo discurso que o Papa e o Lula na revista Time, e o Papa, que chamando a atenção, que quem começou a guerra foi a pressão da OTAN, e então estavam falando de apoio à Rússia. Tem um vídeo, produção, que eu coloquei, que não é o link do YouTube. Quem quiser ver mais, tem no link no Internacionalismo. Mas eu coloquei um vídeo aqui para a produção, vamos ver se a Laísa acha, que é da marcha, onde estava tendo uma discussão de uma pessoa que dava para ver. Está ali em cima da foto do Boulos, produção, se estiver olhando aí no Skype, que era uma pessoa que dava para ver que era uma fã da Hillary Clinton, assim, democrata, feminista, e começou a gritar e ficar com muita raiva, porque tinha gente defendendo a Rússia lá. Não sei se a produção conseguiu achar o vídeo. What else are they going? They're Ukrainians before they're not right. So you support do you believe that the massacres, the butchering, the exterminations of Ukrainian civilians is bullshit and propaganda? What about all the civilians in the Donbass?
What we don't need is for the U.S. to be intervening and adding more So fuel what do to you the fire. so what do you suggest, that we just stop arming Ukraine and let Russia exterminate the population? I bet you're a Holocaust denier and you're a denier of Stalin's extermination of Ukrainian Nazis committed horrendous crimes against the Jews, and these people like Stepan Bandera is. Então, aí a gente viu as discussões, muita gente falando que a Rússia é má, que o Putin é mau, que a Rússia não é democracia, que não pode apoiar a Rússia porque eles estão matando as pessoas. E aí a gente conversou aqueles argumentos, né? A Rússia, no momento, está parecendo que está mais democracia do que os Estados Unidos, que eles acham que é tão democrático com essa coisa da informação, da censura, está mostrando aí que os Estados Unidos é muito mais ditadura do que na Rússia. E a gente falou do Donbás, né? Que foram mais de 14 mil pessoas mortas nos últimos anos, mas ninguém sabe disso. Mas é difícil discutir. Quem quiser ver mais vídeo, tem no canal Internacionalismo, a gente vai estar postando mais. E é isso, sobre o 1º de maio aqui em Nova York. Posso falar aqui da Espanha? A gente participou, tem como três 1º de maio, tem o dos sindicatos alternativos, o da Comissões Obreiras e o da CGT. A gente participou aí dos sindicatos alternativos com a campanha contra a OTAN, né? Tinha um grupo aí um pouco reduzido, o pessoal estava mais nas atividades partidárias, né, nos grupos partidários, então eles não estavam integrando aí o bloco contra a OTAN, mas a gente fez uma presença importante no 1º de maio, né? Teve aí uma presença anti-imperialista no 1º de maio aqui da Espanha, que o pessoal está bem imperialista mesmo, né? Defendendo aí a Ucrânia. A gente trazer um pouco a discussão que a gente teve aí no grupo de organização da campanha contra a OTAN. Tem essa questão que eles não se colocam a favor da Rússia, né? Apesar da polarização, que quem está contra a OTAN é a Rússia, então seria lógico apoiar a Rússia, mas segundo aí as forças políticas aqui e na atual situação, eles acham que a gente está programando de fazer um evento com diversas palestras a respeito das questões que envolvem a OTAN, e eles têm medo que haja um boicote ou um ataque mesmo por parte da esquerda aqui, que eles venham acusar aí a organização da OTAN no Bases Fora, né, de sectarismo e de ser pró-Putin, e de que seja um fracasso esse evento, mas realmente tem um descolamento, né, da opinião popular e das direções das organizações políticas, né? Então, praticamente, realmente ninguém apoia diretamente a Rússia, mas ninguém pode falar que é a favor da OTAN ao mesmo tempo. E tem o pessoal que apoia abertamente a Ucrânia, fazendo diversas alegações que a Ucrânia tem o direito de se defender, ou que, bom, essas alegações, confundindo bastante, né, a classe trabalhadora aqui. Mas quando teve o evento, também outra posição da cúpula contra a OTAN é que também a gente teria que manter a palavra de ordem da paz, ser contra a OTAN e pela paz, para que os que defendem a Ucrânia e o envio de armamentos não se apropriem dessa palavra. Então, que a gente deveria ser contra a OTAN e a favor da paz também. Aí não entendo muito bem essa posição, porque realmente acho que é uma questão aí de um pouco demagógica, né? Não sei, de política um pouco pequeno burguesa, intelectual.
Eles acham que a gente tem que defender a paz também. Ser contra a OTAN, defender a paz e não apoiar a Rússia. Mas, de qualquer maneira, tá aqui o cartaz, né? OTAN no bases fora, isso já é um apoio direto à Rússia, né? Quem está confronto com a Rússia nesse momento e quem está impondo essa política aí que contra os trabalhadores aqui na Europa é a OTAN, quem tem que ser confrontado é a OTAN, mas o pessoal procura aí fazer uma confusão, e a gente foi convidado para participar como coletivo da América Latina também desse ciclo de palestras, e aí eu fiz a proposta de apresentar aí o problema do Brasil, então fazer a denúncia do golpe de Estado e da participação do NED, né, que é a denúncia do PCO, como funciona aí a esquerda imperialista, como eles atuaram, né, durante o golpe de Estado no Brasil. Também tem uma relação com todos os outros países da América Latina que sofreram golpe de Estado, tem a influência direta do NED, e como que essa esquerda imperialista aqui também tem uma proximidade muito grande com a esquerda imperialista aqui da Espanha também, né? Então acho que é um tema importante, e em conjunto também acho que vai ter a participação pessoal aí da Bolívia, que também é um processo aí de golpe que é bastante desconhecido. Né, o pessoal fala que esses golpes recentes são lawfare, mas na Bolívia foi uma série de massacres, né, com participação aí de grupos fascistas e mercenários, bem parecido com a situação da Ucrânia, né, e que não foi bem sucedida, e que foi também uma derrota do imperialismo, né, embora tenha sido parcial, que o Evo Morales não tenha podido voltar aí à presidência da República, mas o MAS está aí no poder político, a população, né, ficou livre dos fascistas. Eles conseguiram aí refutar o golpe na Bolívia. Espero que aconteça o mesmo na Ucrânia, né? Está acontecendo, né? Então acho que é uma boa contribuição que a gente vai fazer aqui para a esquerda europeia. Com certeza. E também... E a gente fala, Cláudio. Essa campanha aí da OTAN no bases fora também apresenta uma contradição muito grande para a militância dos partidos de esquerda, porque a pessoa se pergunta por que o meu partido não está apoiando aí a OTAN no bases fora, né? É uma pergunta que fica no ar, que eles não costumam responder. Vou passar só pro Felipe, Cláudio, que a gente tem que falar do 1º de maio na Alemanha também. 1º de maio na Alemanha normalmente é importante, se a produção puder mostrar. Tem dentro da manifestação 1º de maio aqui, tem uma marcha que eles chamam de nenhuma guerra além da guerra de classes. Então tem uma parte do movimento que costuma ser bastante combativo. Se a produção poderia colocar um vídeo mostrando? Vocês viram, né, como é que foi o 1º de maio na Alemanha, né? Foi bastante cheio, né? Teve até um pessoal bastante combativo que trocou porrada com a polícia, mas o que também foi bastante notável foi o discurso super de esquerda do nosso chanceler de esquerda daqui. Vou tentar dublar o que o sujeito estava falando. A produção pode mostrar?
Nós vamos continuar a apoiar a Ucrânia com dinheiro e ajuda humanitária, mas a gente também precisa dizer que nós vamos apoiar para que a Ucrânia possa se defender, entregando armas para eles e como outros países da Europa que estão fazendo isso, porque isso é necessário. Eu respeito o pacifismo, mas eu também respeito a posição de que um cidadão da Ucrânia não pode ser dito a ele cinicamente que ele tem que se defender da agressão do Putin sem armas. Já chegou o momento para isso. Eu acho que aí a gente vê. Eu queria falar que aqui a gente fez a campanha para o Lula presidente também. Agradecer o ao vivo que está aqui falando, que a companheira que apareceu no vídeo lá comigo apareceu no 247, que é a Miriam Marques, que é do Defend Democracy in Brazil. O Matheus Povo Cabreira está falando que comprou a camisa Z na loja do PCO e estava perguntando do vídeo do internacionalismo, mas parece que ele já achou, que você vai em canais na Causa Operária TV e acha lá o canal Internacionalismo. Mas a gente aqui fez a campanha do Lula presidente e dá para ver um pouco a diferença, né? Esse discurso aí que o Felipe traduziu para a gente e o que o Lula falou na revista Time mostra que existem dois lados muito diferentes, né? É porque o Lula não é o candidato da terceira via, né? Não pode ser o candidato da terceira via com essas palavras. Porque vai estar alinhado com esse outro eixo, né? Que não é o imperialismo. Ele falou justamente na entrevista que com essas palavras mesmo, que o Zelensky é um irresponsável e que ele queria a guerra, né? Quer dizer, ele não tem uma posição como a nossa, né, combativa de defesa da Rússia e da luta contra o imperialismo, mas ele não é tonto, né? E também não está com a posição imperialista. Aliás, várias lideranças, né, do nacionalismo burguês latino-americano, por exemplo, o López Obrador, que recentemente nacionalizou o lítio, e essa semana propôs que a Argentina, o Chile e a Bolívia se juntem, né? Os quatro países juntos, eles teriam mais da metade do lítio do mundo, que é um recurso muito importante para as baterias, para a questão da energia renovável e tal. Quero que o Elon Musk estava de olho, né, Ana? Esse pessoal não apoia a Ucrânia, não quer saber das guerras imperialistas, né? E acho que a entrevista no Time é mais um alerta, né? Isso aqui aconteceu aqui na Finlândia. O Greenpeace colocou um aviso na nossa estação de trem central aqui de Helsinki, falando para a Finlândia parar de mandar carvão da Rússia para o resto da Europa, porque aqui não se usa carvão, mas a mercadoria passa por aqui. Então, eles estão falando para parar, mas é meio um negócio meio maluco, assim, né? Quer dizer, é o Greenpeace e tal. Mas vai saber, né? E essa polaridade toda mostra que o imperialismo não vai abrir mão, né? Vai cada vez mais apertar a ditadura que é, a censura. A gente está vendo de todos os lados, mandar mais armas para a Ucrânia, né? E a gente está vendo uma campanha do imperialismo grande acerca da urna eletrônica, que é muito preocupante, né? O Boulos vai participar de um evento com uma chamada Internacional Progressista, que é totalmente uma internacional progressista pequena burguesa. O Douglas Belchior foi citado do Coalizão Negra, foi citado na entrevista da Time do Lula, e ele apareceu no Twitter falando com um ator de Hollywood, o Mark Ruffalo,
falando sobre as eleições, que todo mundo tem que tirar título, que tem que acreditar nas eleições. A gente viu aí a Victoria Nuland, teve um cara da CIA falando com o Bolsonaro, né? Que tem que para não dar golpe, né? Eu postei, tá no G1, né? Que o imperialismo é tão monopolista que eles querem o monopólio dos golpes também, não pode ter concorrência nesse ramo. Mas tá no G1, né? Diretor da CIA disse ao governo Bolsonaro para não levantar dúvidas sobre o sistema eleitoral. Pois é, a Victoria Nuland tinha falado isso também, o Boulos, a Djamila Ribeiro. Isso aí quer dizer que a gente pode confiar mesmo, né? Os Belchior. Eles estão falando. Só gente boa. Certeza. Depois do sistema Pegasus, né? A Apple, que é uma empresa trilionária que vende o celular falando que é o aparelho mais seguro que você pode ter. Aí ele foi violado pelos israelenses, mas a urna eletrônica brasileira... O presidente aqui da Espanha tá violado. Agora a urna eletrônica, principalmente agora que o pessoal dos Estados Unidos falou que não, né? Não vai ter problema. Vou passar pro Felipe. Fala, Felipe. Já que precisa acabar, queria só passar uma última notícia que eu acho que é de relevância, aconteceu aqui, né? Por causa dessa campanha anti-russa, né, que faz a União Europeia lançou 5 pacotes de sanção contra a Rússia. A Alemanha ela ficou sob pressão, né, porque a Alemanha é um dos países que estava se opondo a mais embargos de produtos energéticos dos russos, né? E aí, um pouco após esse discurso de esquerda do chanceler, do Olaf Scholz, o governo alemão declarou que, com a ajuda da Polônia, dentro de alguns dias, eles vão se tornar, a Alemanha vai se tornar independente do petróleo russo. Né? Eles inicialmente falaram que isso ia demorar até o final do ano, talvez até mais, só que aparentemente, com a ajuda da Rússia, a ajuda da Polônia, desculpa, eles conseguiram reduzir a dependência até agora de 35% da origem do petróleo que vem para a Alemanha para 12%. E esses 12% eles se concentram numa refinaria que fica aqui perto de Berlim, em Brandemburgo, na cidade de Schwedt. Então, que essa refinaria ela pertence a Gazprom, ou Rosneft, agora não me lembro. E o que eles iam fazer a gente vai fechar essa refinaria aí, ou sei lá o que a gente vai fazer. Os trabalhadores ficam tudo preocupados, porque na cidade onde tem essa refinaria, metade do pessoal trabalha para essa refinaria. Se isso acontecer, não foi explicado de onde que vai vir até agora, onde vai vir o petróleo que vai substituir dos russos. E estão acreditando, pelas palavras do próprio governo, que é capaz até que faltar gasolina aqui na região, né? E que talvez a gasolina fique um pouco mais cara daqui. O que é estranho, se você ler todos os artigos da imprensa a respeito, eles não falam de onde que vai vir esses 12% que vão ser cortados vindo da Rússia. E, de acordo com o Ministério do Interior russo, eles estão preenchendo essa lacuna, eles falaram, olha, eu acho que vai vir daqui mesmo. Eles vão comprar o nosso petróleo através de outros países que não estão colocando sanção contra a gente. O que é até engraçado, né? Só para pensar. Eles estão fazendo tudo isso. É só para inglês ver, né? O gato já tá fazendo volta, tá dando volta na Europa até passar para um país que... A gíria precisa ser atualizada, é só para norte-americano ver, né? A Inglaterra tá meio caída, né? A Laísa tá avisando que o Tição tá chegando aí atrás, gente. Fica aí, então, gente, que o Tição é um programa muito bom. Mas antes eu queria falar muito obrigada para o Jesus Era Humano, que mandou 2 superchats para a gente, e o Felipe Bombardelli também, companheiro, mandou superchat. Tem muitos comentários, e que a gente tinha planejado de comentar a questão dos protestos sobre a questão do aborto aqui nos Estados Unidos, que é, na verdade, eu não posso falar o avanço, é um regresso da direita. Retrocesso da direita. A direita querendo voltar para impedir o aborto, e os democratas, os republicanos, né, e os democratas usando isso
para causar uma discórdia interna para eles conseguirem votos aí nas eleições que estão vindo, e as pessoas estão sendo manipuladas. É um assunto muito importante, né? Mas aí esse tweet do Biden que apareceu aí na tela é um tweet antigo dele falando que quando ele for presidente, ele vai colocar a lei do aborto como lei, que hoje está como precedente, né, jurídico. Isso, um precedente. E aí ele já, na campanha anterior, ele já tinha prometido transformar em lei, ou seja, é só uma canetada que o Biden podia parar com isso tudo, mas eles estão escolhendo agora pedir as pessoas para votar nos democratas para depois fazer isso. A gente vai falar mais sobre isso na semana que vem. Tem mais algum comentário, companheiros? Não, acho que é isso. Acho que os outros programas cobriram bem os atos de 1º de maio na França, né, que talvez tenham sido os mais importantes. A gente está sem nenhum correspondente no momento lá agora. Tem, claro, a companheira Rosângela, nossa, mas acho que ela não. Os atos foram um pouco violentos, né? Não sei, mas em Paris, pelo menos. Mas acho que já foi coberto nos outros programas. Acho que a gente pode encerrar por aqui, até pelo tempo, não tem mais. Vamos ter que ficar por aqui, companheiros. Então, muito obrigado, correspondente internacional. Volta na semana que vem. Até a próxima. Valeu. Até a próxima, gente.